Olá, esse é o segundo vídeo sobre essa série que está mergulhando um pouco na parte mais científica da prática de contação de histórias. Quando nós falamos sobre imaginação, nós geralmente a associamos culturalmente apenas a imagens. Só que a imaginação, na verdade, ela é um conjunto de sensações. Em muitos casos, nós construímos uma narração, mesmo que sem palavras, nós buscamos significado até de música que ouvimos. Você já percebeu como, por exemplo, músicas clássicas, trilhas sonoras, geralmente essas músicas instrumentais, elas parecem que estão nos contando uma história? Ou então, já notou como que um aroma, um cheiro, um determinado cheiro, logo nos leva para um momento da nossa vida, para uma história vivida? Então, quando nós falamos de imaginação, dessa capacidade de colocar imagens em ação, nós estamos falando não só do visual, como também dos nossos outros sentidos. E olha que interessante, o modo padrão do nosso cérebro é o modo narrativo. 80% do consumo de energia do nosso cérebro vem daquilo que chama-se rede de modo padrão, que é a rede responsável pela nossa introspecção, pela nossa tela mental que fica ativa no nosso cérebro quando não estamos realizando nenhuma tarefa. A neurociência, ainda por volta da década de 60, 70, ela descobriu essa rede de modo padrão durante uma pesquisa que visava investigar o que acontecia no nosso cérebro quando não estávamos fazendo nada. Nessa época, ainda éramos tão materialistas que os pesquisadores realmente acreditavam que, se não estivéssemos realizando alguma ação, falar, comer, estudar, o nosso cérebro estaria inativo. Eles achavam que haveria atividade cerebral, que haveria consumo de energia apenas quando estivéssemos fazendo alguma coisa. Então, por exemplo, ao dar um exercício dificílimo de matemática para um participante resolver, eles perceberam que o aumento do consumo de energia era de apenas 3 a 4%. No entanto, enquanto a pessoa aguardava entre uma tarefa e outra da pesquisa, eles encontraram a rede de modo padrão e ficaram chocados de descobrir que essa rede consumia 80% da energia do cérebro. Muito mais do que resolver um exercício difícil de matemática. Fazer nada estava consumindo mais energia do que fazer alguma coisa. E veja, o cérebro ele já consome 40% da energia do corpo todo. Isso que ele é responsável por apenas 5% da massa. Uma massa tão pequena, consumindo tanta energia. E para o cérebro, energia é sinônimo de sobrevivência. Ele é muito cuidadoso com a energia. E aí nós temos uma rede que consome 80% da sua energia e que os cientistas da década de 60, 70 acreditavam que não servia para nada? Será? Bom, na época, como eu disse, o paradigma científico ainda era muito materialista, muito cartesiano, literal, linear, e eles simplesmente não conseguiram entender o que fazia com que consumíssemos tanta energia ao fazer nada. A pesquisa foi deixada de lado e só recentemente, com a gradativa mudança de paradigma, é que estão voltando a estudar esse tema. Agora, pensa comigo, o que acontece quando nós não estamos fazendo nada? Nós pensamos, puxa, esse pesquisador aqui, o que será que ele vai fazer na sequência? Caramba, qual que vai ser a próxima tarefa? Nossa, o que eu vou jantar hoje? Preciso ligar para minha mãe. Já fazem semanas que nós não nos falamos. E assim por diante. Nós pensamos sem parar e pensamos sobre nós. O assunto dos nossos pensamentos, 99% do tempo, somos nós mesmos. Isso é modo padrão. O cérebro fica fazendo elucubrações, ele narra, colocando as coisas num horizonte de significado. E é nesse momento que o inconsciente entra, porque é quando os seus conteúdos ficam sendo processados. Apenas para a gente se situar um pouquinho, quando eu falo de inconsciente, eu estou emprestando os modelos concebidos por Freud para explicar a organização e o funcionamento da mente, com a hipótese de que a mente é dividida em consciente, aquilo que eu sei, aquilo que a gente dá conta,
Inconsciente, aquilo que a gente tem medo, que evita para não sofrer, os conteúdos mais obscuros, coisas que estão lá no fundo e que a gente não lembra. E nós temos o subconsciente ou pré-consciente, que é o ambiente daqueles fenômenos que não estão na nossa cara, mas que também não são assim inacessíveis pela nossa razão. São aqueles conteúdos que estão prestes a chegar no nível consciente. Mas voltando aqui para a nossa linha de raciocínio sobre a imaginação. Olha que interessante. Quando se observa a estrutura cerebral, a rede de modo padrão pega as áreas visuais do cérebro e ela também pega as áreas chamadas associativas, que são as áreas onde todos os sentidos se combinam: audição, tato, olfato, visão, paladar. E essas áreas são muito ativas no modo padrão. Quando queremos lembrar nosso primeiro encontro romântico, por exemplo, nós lembramos do que vimos, mas também nós lembramos das sensações físicas, dos cheiros, dos sons, o perfume, a música e assim por diante. Então veja, quando falamos de imaginação, na verdade, nós não estamos falando apenas de imagem, não estamos engajando apenas o sentido da visão, mas todas essas outras associações. Inclusive, um dos exercícios mais importantes na arte de contar histórias é saber engajar nossos sentidos. Nossos sentidos. Há uma sensível diferença entre contar uma história vista internamente, imaginada, como se fosse uma verdade que sai de nossos lábios, e contar uma história mental, onde nós estamos passando informações, dados intelectuais através das palavras. Pensando naqueles conteúdos que surgem, né, quando a gente não está fazendo nada, na nossa rede de modo padrão, existe um inconsciente psíquico e existe um inconsciente somático, ou seja, das coisas do nosso corpo. Sabemos que fomos realmente para o reino intermediário, e para nós aqui, contadores de histórias, a gente vai colocar no mundo, na conta do mundo invisível, mesmo sem querer, quando nossos sentidos emitem sinais. Um arrepio, um tremor, uma palpitação, um calor, lágrimas nos olhos e assim por diante. Então as histórias nos possibilitam acessar esse mundo invisível, engajam nossos sentidos, permitem que façamos reflexões sobre nós mesmos, e isso é expandir o nosso mundo. Ouvir uma história é uma chance de expandir o nosso repertório de atuação aqui no mundo concreto. Não só nele, né? As histórias, elas têm um arquétipo, elas saem de um lugar limitado para um lugar de superação. Ouvir histórias é viver, no final das contas, na prática a teoria. Ou seja, antes de ouvir uma história, estávamos num lugar. Depois que a gente ouviu essa história, a gente está num outro lugar muito mais amplo. Histórias bem sonhadas, bem imaginadas, bem criadas e bem narradas são medicinais por promoverem essa reflexão. Elas servem de espelhos. Elas são espelhos das nossas potencialidades internas. Agora, para alcançar os benefícios das histórias, nós precisamos cultivar o hábito de ler e ouvir histórias para além da literalidade, da lógica, da racionalidade. Ouvir histórias apenas de um lado da ponte não gera transformação. Nesse sentido, quanto mais a gente mergulhar nas histórias, mais profundamente a gente se transforma. Eu quero convidar você para um exercício, para fazer um experimento. Você vai testemunhar algumas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você vai ver que a magia existe. Sabe aquela magia encantada que cria coisas no ar? Você também vai se tornar um viajante no tempo. E é bem simples, você não precisa fazer nada. Continua exatamente aí onde você está assistindo esse vídeo. Começa assim. Era uma vez um contador de histórias que precisava de abrigo e comida naquela noite. Quando ele se aproximava desse vilarejo, ele descobriu que o mestre do local havia lançado um desafio. Quem vencesse o desafio teria direito a comida e abrigo por aquela noite. Então ele decidiu se candidatar ao desafio. O porteiro do local olha para ele com um deboche e pergunta: "Você? Desafiando o mestre?" Mas mesmo assim o deixa entrar. Todos ficam curiosos para saber quem que é essa pessoa que ousou desafiar o mestre
e se aglomeram no local do desafio. Mestre de um lado, contador de histórias do outro, e antes que o desafio começasse, o contador de histórias diz: "Um momento, por favor. Antes que o desafio comece, eu gostaria de contar uma história. Era uma vez, num país não muito distante daqui." E o mestre sai da sua posição de combate e pede para que lhe tragam comida e abrigo para aquela noite, declarando o contador de histórias vencedor do desafio. Os seus discípulos ficam todos curiosos e se reúnem ao redor do mestre perguntando como isso foi possível, como que ele venceu o desafio. Ao que o mestre responde para eles: todos sabem que o mais importante nesse desafio é a presença. Uma vez que ele falou, era uma vez, pronto, eu já não estava mais aqui. Eu estava num país não muito distante. Agora, para pensar. Ao mesmo tempo que você estava aqui agora, você também foi para o Era Uma Vez. Quando você estava na realidade, você também estava na imaginação. Onde será que todas essas imagens da história que a gente cria ficam? Será que elas ficam aqui fora? Aqui dentro? Então, para fechar esse nosso segundo vídeo, nós vimos que o cérebro é cuidadoso com o consumo de energia e que algo que consome 80% da sua energia justamente quando não está fazendo nenhuma atividade há de ser algo muito importante. Gradativamente nós vamos saindo do paradigma cartesiano e vamos conseguindo vislumbrar que as associações que fazemos, que as sensações que temos, que o modo narrativo do nosso cérebro faz parte da nossa natureza e precisa ser considerada. É organizando todos os eventos e acontecimentos do mundo material, do mundo mental e emocional, organizando as nossas relações, nossos conteúdos internos em narrativas, que nós conseguimos encontrar sentido e extrair significado para a nossa vida. No próximo vídeo nós falaremos sobre onde começam as histórias e a vida.